Amén. Y bueno, el sol salió y las nubes se fueron. Cuando haciendo lluvia todo el mundo grita sol. Cuando sale el sol nadie dice gracias. Dios mío. Les voy a dar una nueva oportunidad. El sol salió. Eso. Qué bueno. Y lo bueno de que cuando el sol sale es una señal de que los fieles vienen a la casa del Señor. Ustedes son los mejores. En esta tarde tengo gozo, un placer, una alegría en mi corazón de poder recibir acá para la palabra del Señor, y el así dice el Señor para nuestros corazones, a la persona más hermosa de la faz de esta tierra. Ella. Buenas tardes, bendiciones a todos. Para quien no la conoce, ella es mi esposa, ¿ok? En primer lugar es mi esposa, y en segundo es la pastora de esta casa. Mi linda, te amo mucho, y ella tiene una palabra poderosa para ministrar a nuestros corazones. Y los que conocen a la pastora saben que ella carga un mensaje poderoso, y ella es una profeta. Y nosotros reconocemos tu llamado, tu ministerio, tu unción, y esta iglesia quiere escucharte, y yo quiero escucharte y recibir del Señor lo que Él preparó para nosotros en esta tarde. Vamos a orar por la pastora. Por favor, pónganse de pie para estar orando por ella. Después solo se sienta cuando ella les pida. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido para que tu reino se manifieste en esta tarde. Señor, más allá de cualquier cosa, que tu nombre sea glorificado. Por eso coloco la vida de la pastora delante de ti, Señor, para que ella venga a ser un instrumento poderoso para hablar a mi corazón y a nuestros corazones. Úsala con gracia, con favor. Úsala, Señor, con poder, con unción. Úsala con asertividad. Úsala con la revelación de tu palabra que ya colocaste en su corazón, y que ella pueda ser un canal profético para nosotros en esta tarde, Señor. La recibimos, Señor, en el nivel de profeta, y declaramos, Señor, que estamos abiertos para escuchar y entender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Por eso la colocamos delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amém. Buenas tardes, que alegria estar aqui, poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Podem se sentar. Talvez é tu primeira vez aqui. Me gostaria que ponga o banner de los niños. Temos cuidado para os niños de 3 a 10 anos. Talvez se é tu primeira vez. Aqui temos professores que estão preparados para receber tu ninho. Há alguém que tem ninho que é a primeira vez, talvez, não? Todos são de casa. Amém? Amém. Bueno, o Senhor ha puesto um mensaje em meu coração para compartilhar com todos vocês. E antes de poder ministrar algo, creio que o Senhor ministra com nós primeiramente. E me gostaria que ponga o nome del mensaje de hoje, por favor. Quem está aí atrás, Paula? Vamos juntas, sim? Primeiramente, para quem não me conhece, sou Marielle, sou de Brasil, sou afortunada por estar plantada em esta casa
há mais de 14 anos, eu nasci aqui, eu aceitei a Jesus em esta casa. Eu conheci meu esposo em esta casa. Eu me bautizei aqui. Eu conheci o Senhor. Eu aceitei a Jesus aqui. Fomos chamados, enviados através desta casa. Então, se tu estás em esta casa tem autoridade. Esta casa é uma casa que te impulsiona para que tu puedas avançar, para que tu puedas viver tu propósito, para que tu puedas chegar a tu destino profético que o Senhor tem para tu vida. Amém? Eu cheguei em esta casa e eu cheguei com uma falda aqui. E eu pensava que estava tapando todo. Pero o Senhor não solamente cambiou minha vestidura por fora, pero cambiou meu coração, pero transformou meu coração, transformou minha vida, e Ele continua transformando até o dia de hoje. Todos os dias é uma expectativa delante de Ele. Necessitamos chegar delante da presença do Senhor com expectativas. Porque se tu chega a um local que tu não tens expectativa, então não vai esperar nada. Pero eu quero provocar tu fé para que tu vengas todos os domingos com novas expectativas para receber algo da parte do Senhor, porque esta casa está aquele que vive, aquele que reina, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que sana. Eu já vi muitos milagres em esta casa. Eu já vi muitas coisas passando em minha vida, na vida de outras pessoas. E eu vim a dizer aqui. E eu vim a falar sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para ti? Como Jesus se manifesta em tu vida? Amém. Vamos ler aqui Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Pessoas necessitam de pessoas. Nós outros necessitamos de outras pessoas. Nós outros necessitamos de pessoas que nos possam ajudar a viver a transformação que Deus quer para nós outros. Por isso, eu sou muito grata a Deus pela vida de meus pastores, do pastor Jacques e da pastora Kemi. E nossa pastora cumpriu anos ayer. Somos gratas a Deus pela vida de ella, por el sim de ella, por el sim de eles. Porque dia eles disseram sim, o resultado de nós hoje é o sim de eles lá atrás. Então, nós outros somos frutos e temos que ser agradecidos. Nós outros somos gratos pelo cuidado, por el amor, por a confiança, por crer em nós outros. Muito mais que nós outros mesmos creemos em nós outros. Os padres creem nos filhos. Amém? Uno não escuta padre dizer, mi hijo es burro, malo. Não, normalmente, o natural é tu escuchar, não, mi hijo es super inteligente. E ele hace um backflip, um front flip. E Luiz Levi é tremendo, pero é outra história. E os padres creem nos filhos, creem que são os melhores, mesmo quando não são. E sou grata a Deus também pela vida do meu esposo, de poder caminhar com ele, aprender com ele. Ele é instrumento de Deus para a minha vida. Te amo, amor. Graças pela oportunidade. Eu sei que
Ele me deu uma semana. E eu lhe dije, prepara algo, porque creio que não vai ser hoje, creio que não. Pero ele, como um bom esposo, dijo, não. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19, que diz assim: Quando chegou à região de Cesareia de Filipo, Jesus perguntou a seus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o unos de los profetas. E ustedes, Jesus perguntando a los discípulos, ¿quién dice que yo soy? ¿Quién eres Jesús para ti? Responde aí dentro de ti, ¿quién es Jesús para ti? E Pedro, que tinha uma maneira acelerada de ser, responde antes de todos os discípulos, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivente, afirmou Pedro. Mira, uma resposta pode cambiar toda a nossa vida. A vida de Pedro cambiou por completo depois de esta resposta. Pero não é qualquer resposta. Tu crees que Jesus tinha algum conflito de identidade? Tu crees que Jesus tinha problema em sua identidade? Tu crees que Jesus não sabia quem ele era? Não, Jesus sabia quem ele era. Pero quem não sabia quem era, não conhecia sua verdadeira identidade, era Pedro. Porque quanto mais eu sei quem é Jesus, mais eu vou a saber quem sou eu. Quanto mais de Jesus tu conheces, mais tu vas a saber quem tu eres. E esse contexto de Jesus, que estava em Cesareia de Filipo, era uma cidade, uma região que era bajo influência de várias religiões. E havia sido um centro do culto a Baal, tinha templos de deus grego Pan, tinha várias influências. E a maneira que os discípulos respondem a Jesus é dizendo que a gente estava confundida, porque uns diziam que Jesus era Juan Bautista. Juan Bautista é aquele que prepara o caminho para que o Senhor venga. Juan Bautista não era caminho. Juan Bautista era aquele que preparava o caminho, o verdadeiro caminho, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Juan Bautista ele preparava para que os homens entrem no reino, mas só Jesus é a porta do reino. Elías era um homem que orava a Deus e o fogo bajava. Elias era um homem que experimentou milagros milagros. Deus hizo milagros através da vida dele. Elias venceu batalhas, pero Jesus é aquele que vence todas as batalhas. Jesus é o profeta profetizado, encarnado. Jesus é o prometido que venia, o Messias prometido. A gente diz, Jeremias. Jeremias é um tipo de Cristo, um exemplo de paciência, de sofrimento imerecido. Pero Jeremias era só um profeta e nada mais.
Ele profetizou o novo pacto, pero solo Jesús inaugurou o novo pacto em su sangre. E Jesus hace uma pergunta, pero quem le revela não é a carne, quem revela a Pedro quem Jesus é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus revela a Pedro quem é Jesus. E Pedro disse: Tu eres o Cristo, o Hijo del Deus vivo. Pedro está dizendo, em meio de um local, de uma cidade que adorava a outros deuses, um lugar de adoração que servia a outros deuses, não a Deus. Pedro tem a revelação de Deus, de la parte de Deus. Porque não importa onde tu estás, o Espírito Santo, ele tem acesso em qualquer lugar, no mais profundo ou no mais alto. Porque quer dizer que Jesus tem autoridade sobre as tinieblas e qualquer situação difícil de tu vida. Jesus está em qualquer ambiente. Jesus é a luz. Jesus é o Cristo vivo, aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. A pergunta de Jesus dirigida a los discípulos: quem dices que eu sou? Jesus é a figura central da Bíblia. Jesus é mais que um bom homem, Jesus é mais que um profeta. Jesus é o Hijo de Deus que vino ao mundo para salvar-nos de nossos pecados, de nossa iniquidade. Jesus nasceu, viveu como um homem para mostrar o caminho hacia Deus. Jesus morreu por nossos pecados, pero não permaneceu morto. Jesus ha ressuscitado e nós outros, na semana passada, celebramos a ressurreição de Cristo. E todo aquele que crê em Jesus terá vida eterna. Juan 11:25 vai dizer: Eu sou a ressurreição e a vida. El que crê em mim viverá, aunque muera. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 diz: En el principio já existia el verbo, e el verbo estava com Deus, e el verbo era Deus. Ele estava com Deus em el princípio. Por meio de todas as coisas foram criados. Sin él nada de lo criado chegou a existir. Em ele estava a vida, e a vida era a luz de la humanidade. Esta luz resplandece em la escuridade, e la oscuridade não podia apagá-lo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Porque Jesus decide e elige um ambiente de escuridão para perguntar a Pedro quem é ele. Quem disse que a gente que está dizendo está confundida? Jesus elige um local, uma região, uma cidade de escuridão para demonstrar que nós temos que ser luz allá afuera. Que o Cristo que é luz, que Cristo que vive dentro de nós. Porque donde la luz llega, as tinieblas têm que sair. Talvez tu estás vivendo tinieblas em tu vida. Tu tienes que declarar, porque
tu tienes poder en tu boca para decir, las tinieblas no pueden quedar aquí. No puede permanecer en mi vida, en mi casa. Porque donde la luz de Cristo llega, las tinieblas tienen que salir. Yo tuve un sueño la semana pasada y yo ya conozco las guerras espirituales y yo pensé, eso es una alerta. Y me desperté con mucho dolor de cabeza y fui a orar. E enquanto estava orando, eu orava e orava a palavra e declarava, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu sabia que havia algo que queria influenciar, algo que queria poner um dardo contra a minha vida, contra a meu dia, contra a minha mente. E eu declarei, Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. E qualquer outro espírito que queira trazer discórdia, trazer confusão, trazer mal-estar, trazer enfermidade, aqui não vai quedar, porque o Espírito de Deus está sobre mim. E quando eu declarava, esse dolor saía. Tu tienes que declarar a palavra. Tu tienes que declarar a palavra de Deus sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu situação, sobre a escuridão que tu estás vivendo. Jesus, em Juan capítulo 1, versículo 5, esta luz resplandece em la escuridão, e la escuridão não ha podido apagá-la. Jesus é mi Salvador. Jesus morreu por nós outros. Nadie mais poderia morrer por ti e por mim. Nadie. Jesus é fuente de revelação. Solo podemos conhecer a Cristo através da revelação do Espírito Santo. Tu pode conhecer muito de palavra, tu pode conhecer muito da Bíblia, tu pode conhecer, mas se tu não tens o Espírito Santo para conduzir, para falar contigo, é solamente um livro. Necessitamos revelação. Dile a la pessoa, eu necessito revelação para saber quem Cristo é. Muitos vêm à igreja e não têm revelação de quem Cristo é. Muitos vêm à igreja e creem que Cristo é apenas uma boa energia. O homem bueno, que eu pido e Ele me dá. Não. Cristo é muito mais. Ele morreu por ti. É tu Salvador. Ele é tu Senhor e não há outro como Ele. Jesus é o edificador, Ele é dueño da igreja. Ele é dueño de todo, Ele é aquele que dá autoridade, Ele é a porta. Jesus é a porta. Jesus é o acesso ao Padre. Jesus é o libertador, o restaurador. E a Bíblia, Jesus é o centro da Bíblia e podemos ver Jesus em cada livro da Bíblia. Cada livro da Bíblia habla sobre Jesus. Jesus está em Gênesis, Jesus está em Êxodo, Jesus está de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Número, Jesus é a roca herida. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta de Deus. Em Josué, Jesus é o príncipe do exército do Senhor.
En Josué, Jueces, Jesús es nuestro libertador. En Ruth, Jesús es nuestro pariente. En 1 Samuel, Jesús es nuestra victoria. En 2 Samuel, Jesús es el descendiente de David. En 1 Rey, Jesús el dador de sabiduría. En 2 Rey, Jesús el rey de reyes. En 1 Crónica, Jesús el rey que gobierna. En 2 Corintios, Jesús el que nace del pacto. En Esdras, Jesús es nuestro ayudador, Señor del cielo y de la tierra. En Nehemías, Jesús es nuestro ayudador. En Esther, Jesús es nuestro Mardoqueo. En Job, Jesús es nuestro redentor. Si yo fuera usted, yo estaría dando gloria a Dios, porque Él se manifiesta en todo el tiempo. En Job, Jesús es nuestro redentor viviente. En los Salmos, Jesús es nuestro pastor. En Proverbios, Jesús es la sabiduría de Dios. En Eclesiastes, Jesús es el verdadero objetivo. En Cantar de los Cantares, Jesús es el amado. En Isaías, Jesús es el profeta sufriente. En Jeremías, Jesús es nuestra justicia. En Lamentaciones, Jesús es el hombre de Dios. En Ezequías, Jesús es el predicador inoportuno. En Daniel, Jesús es el Rey eterno. En Oseas, Jesús es el que venda las heridas. En Joel, Jesús es el que habita en Sión. En Amós, Jesús es tu Dios, oh Israel. En Abdías, Jesús es el Señor de su rey. En Jonas, Jesús es el profeta resucitado. En Miqueas, Jesús es el nacido en Belén. En Nahum, Jesús es el que trae la buena noticia. En Habacuc, Jesús es el Señor en su santo templo. En Sofonías, Jesús es el Señor que está en medio de vosotros. En Ageo, Jesús es el deseado de todas las naciones. En Zacarías, Jesús es el precio del Cordero. En Malaquías, Jesús es el sol de la justicia. En Mateo, Jesús es el rey Mesías. En Marcos, Jesús es el siervo de Dios. En Lucas, Jesús es el hijo del hombre. En Juan, Jesús es el hijo de Dios. En Hechos, el dador del Espíritu Santo. En Romano, Él es aquel que hace justo antes de los ojos de la ley. En 1 Corintios, Jesús es la primicia de los que duermen. En 2 Corintios, Jesús es la gracia de Dios. En Gálatas, Jesús es el verdadero evangelio. En Efesios, Jesús es toda la armadura de Dios. En Filipenses, Jesús es el que suple las necesidades. En Colosenses, Jesús es la cabeza de la iglesia. En Tesalonicenses, Jesús es el vengador de todas las cosas. En 2 Tesalonicenses, Jesús es el fiel protector. En 1 Timoteo, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. En 2 Timoteo, Jesús es Señor y juez justo. En Tito, Jesús es la gracia salvadora de todos los hombres. En Filemón, Jesús es el Señor que intercede por nosotros. En Hebreos, Jesús es el autor y consumidor de nuestra fe. En Santiago, Jesús es el regalo perfecto de Dios. En 1 Pedro, Jesús es la piedra angular. En 2 Pedro, Jesús es el Señor y Salvador que nos concede la entrada a su reino. En 1 Juan, Jesús es aquel que apareció para destruir las obras del diablo. En 2 Juan, Jesús es la fuente de la verdadera doctrina. En 3 Juan, Jesús es el nombre que garantiza la victoria. En Judas, Jesús es el único soberano y Señor. Y Apocalipsis, Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Él es poderoso. Él no es cualquier hombre. Yo vine a decirte a ti, Jesús es más. Jesús es más do que um homem pode ser. Jesus nunca te vai decepcionar. Ele nunca vai te desamparar. Ele sempre vai estar contigo. Ele é quem que te
te consuela quando há luto. Ele é tu provedor quando não há nada. Ele é tu salvador quando tu não merecias salvação. Ele é rei de reis, governa sobre todas as coisas. Eu vim a dizer que Jesus é dueño desta casa. Ele é dueño da casa, Ele é edificador. E essa igreja está parada na roca que é Cristo Jesus. Eu não vim falar de qualquer pessoa. Se isso não falou contigo, é porque falta revelação. E eu posso trazer palavras, mas quem traz revelação é o Espírito Santo. O Espírito Santo habla com nós. Oh. Jesus é suficiente em si mesmo. Jesus não necessita de nós. Ele mesmo é autossuficiente. Ele não necessita de lo que nós podemos fazer. Lo que nós podemos fazer nos surpreende a Deus. Nossos dones, talentos nos surpreende a Deus. Porque é Rei de Reis. E não há outro como Ele. Eu vim a dizer que não é sobre nós outros. Eu vim a dizer-te que não é sobre nós outros, é sobre quem Ele é. É sobre quem Ele é. E quando eu descubro quem Ele é, quando eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou. Eu sou perdonada. Eu sou aceita. Eu sou salva. E não sou só eu, porque se tu crees no mesmo Deus que eu creio, tu também és. E por que tu permites que Satanás ponga coisas equivocadas em tu mente? Deus não tem isso para ser um perdedor. Porque tu aceitas. Satanás dizer em tua mente que tu nunca vas a lograr. Que nasciste para ser um fracassada, uma fracassado. É mentira, porque Deus não cria nada para ser um erro. Tu não eres um erro. E depois que Pedro tem a revelação de quem Cristo é, porque o Espírito Santo lhe revela, Jesus pode dizer quem Ele é. Jesus pode dizer quem Pedro é essa hora. Porque não é sobre nós outros, é sobre Ele. Se tu mira a ti mesmo, tu não vês valor. Se tu miras, talvez tu não te elegerias a ti mesmo. Porque tu sabes los equívocos que tu haces. Pero a palavra diz em Jeremias que antes que tu fueras formado em ventre de tu madre, Ele já havia te elegido para profetas a las naciones. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele chegou antes. Ele chegou antes de tu pecado, Ele chegou antes do maltrato, Ele chegou antes do abandono, Ele chegou antes de tu equivocações, Ele chegou antes. E mesmo assim, te elegeu. Ele sabia que tu estarias hoje aqui, lleno de errores. Ele sabia que tu estarias aqui, que escutaria esta palavra, mesmo não querendo estar.
Ele sabia que tu estarias aqui. E mesmo assim, te eligió. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 4, diz: Eu sou el que sou. Respondeu Deus a Moisés: Eu sou el que sou. Deus nos levanta, Deus nos restaura, porque Ele é. Não porque nós somos suficientes ou buenos. Não, Ele é. Agora, quem é Pedro? Depois que já falamos sobre quem é Jesus e entendemos sobre, não é sobre nós outros, pero vale falar sobre quem é Pedro. Será que Jesus não sabia quem era Pedro? Será que Jesus não sabia que Pedro se ia negar a ele? Será que ele não sabia que Pedro era inconstante? Será que ele não conhecia as falhas de Pedro? Será que Jesus estava equivocado quando te eligió, quando te dijo: eu te vou levantar e te vou sanar, restaurar, te vou dar uma família? Será que Deus se equivocou? Deus não se equivoca. Deus já viu tu fim antes. Deus já sabe onde tu vas a chegar. Deus já sabe tu final. Pedro foi um homem inconstante que experimentou antibarros, se diz antibarros, em seu caminho com Cristo. Parece alguém que conosco. Mira alguém ao lado. Não, dile, estou falando de mim. Parece que nós outros às vezes somos inconstantes com Deus. E o nome Pedro significa literalmente desmembramento mais pequeno de uma roca massiva. Pedro estava dizendo que ele era um fragmento de pedra. Jesus estava dizendo: Ele é a roca, pero tu eres o fragmento. E a igreja se edifica sobre a roca. Não é sobre Pedro. Não, a igreja não é edificada sobre Pedro. Jesus hace 4 afirmações. E quero ler aqui. Quando Jesus disse: Tu eres Pedro, el contraste com tu eres el Cristo, senão el Padre te ha revelado uma verdade. Ele está dizendo que o Padre havia revelado uma verdade para ele, que Cristo era el Hijo, que Cristo era el Hijo de Deus. E Jesus revela uma verdade, porque o Padre revelou algo para ele. Então, com isso, Jesus revela uma outra verdade. Revela a identidade de Pedro. Aqui disse: Tu eres el Cristo, el Hijo del Deus vivente. Pedro disse, e Jesus responde: Dichoso tu, Simón, hijo de Jonas, porque isso não te revelou nenhum mortal, senão mi Padre, que está em cielo. Eu te digo que tu eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, e as puertas de los dominios de la muerte não prevalecerão contra ella.
te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dios, Jesús, hace 4 afirmaciones diciendo que Él es la fundación de la iglesia. No hay otro fundamento. Él es la roca. Jesús es el dueño de la iglesia. Jesús compró la iglesia con sangre. Jesús es el dueño de la iglesia. Tercero, Jesús es el edificador. Él es que edifica, Él es que trae las personas a la iglesia. Él que añade a las personas, aquellos que serán salvos. Cuarto, Jesús es el protector de la iglesia. Él intercede por nosotros. Él volverá por una iglesia fuerte, por uma igreja que está esperando o seu amado. Ele volverá por sua igreja e a porta do inferno não prevalecerá. Agora, vamos falar pouquinho de Pedro. Quem era Pedro? Pedro foi amado por Jesus. Jesús lo llama para seguir. Él se convierte en pescador de hombres. Pedro camina sobre las aguas. Es un hombre de fe. Pedro tiene esa revelación de quién eres Jesús, de quién es Jesús. Pero a uns versículos más na frente, Pedro é repreendido por Jesus. Pedro intenta repreender a Jesus por falar de sua muerte. Pedro está em meio da transfiguração. Pedro vê a transfiguração. Ele está presente na transfiguração de Jesus em la montanha. Pedro nega Jesus 3 vezes. Será que Jesus se equivocou quando disse que Pedro era a roca? Pedro era sobre a igreja, seriam edificado e que ele tendria chaves do reino de Deus? Pedro, ele é perdonado e Jesus traz um momento para onde ele pode restaurar Pedro novamente. E quantas vezes nós outros negamos Jesus com nossas atitudes? Quantas vezes nós outros negamos a Jesus falando algo, ou negando algo que Ele ha pedido para nós outros fazer? Pedro, ele tem esse momento, depois de negar a Jesus, ele bota todo, tá bem dicho isso? Ele tira a toalha. Ele vuelve para lo que ele estava haciendo, pero Jesus vai e lo busca novamente e pergunta: Pedro, tu me amas? Apacenta mis ovejas. Pedro, tu me amas? Então, esse momento é o momento onde Jesus dá a oportunidade para que Pedro seja restaurado.
porque Jesus conhece nossas debilidades. Jesus sabe que nós outros vamos falhar. Jesus sabe que nós outros vamos a negar com nossas atitudes, pero mesmo assim vá atrás de nós outros. Mesmo assim, Ele nos dá uma oportunidade para fazer as coisas bem. Pedro foi aquele que teve a revelação, pero como ser humanos, nós outros às vezes nos olvidamos quem é Deus. Às vezes nos olvidamos quem é Deus no meio das situações difíceis. Elegimos pessoas e creemos que sim, essa pessoa não vamos viver e negamos Jesus e ponemos pessoas acima de Deus. E essa semana aconselhando a alguém, eu dizia, o problema é que colocaste tu pareja em cima de Deus. Tu pareja está sendo Deus em tu vida. O momento que Deus seja o centro de tu vida, se Ele primeiro em tu vida cambia completamente. Às vezes, como madre, podemos nos equivocar e poner nossos filhos em cima de Deus. Nossos filhos não é equívoco, não é impedimento para vir à igreja. Mis filhos não é impedimento, não é peso para mim a fazer as coisas do reino. Ao contrário, eu estou ensinando a eles. Ensina o ninho no caminho que ele deve andar. E quando seja grande, adulto, não se olvidará. Pero se eu me quedo em casa e eu lo superprotejo e não vou sair porque tenho medo, porque é muito lejos, porque isso, o mundo nos vai dar muitas excusas. E enquanto isso, eu não estou negando Jesus, demonstrar, estou sendo impedimento e não sendo puente para mis filhos, para minha família, para minha geração. Pedro recebeu duas coisas de Jesus. Depois que tem esse momento para ser restaurado, esse momento para uma nova oportunidade. Quantos aqui já receberam uma segunda oportunidade? Quantas vezes Deus nos já deu terceiras, quarta oportunidade? Hasta quando o Senhor tem que dar oportunidade para nós outros? Para que nós outros estamos firmes, convictos, inabaláveis. Pedro recebe perdão. Perdão, restauração. ¿Por quê? Porque é isso que é o Evangelho. O Evangelho é sobre perdão. Nós outros não merecíamos, mas o Senhor nos perdonou. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos restaurou. Quantos de nós outros aqui, mira, quantas vezes, mira tu casa, quantas vezes o Senhor ajudou tu casa, tu família. Quantas vezes o Senhor te ha levantado. E por causa de uma situação tu queres sair da igreja. Será que o Senhor não era suficiente para ti? Às vezes por causa de coisas pequenas, nós outros queremos deixar todo, botar a toalha, pero nos olvidamos que Ele é suficiente em nossa vida. E depois de todos esses acontecimentos, puedes poner para mim Hechos capítulo 2, versículo 14. Adelante. Mira o que aconteceu com Pedro.
depois que ele foi perdonado e restaurado. Pedro falhou? Pedro negou Jesus? Pero Pedro se arrependeu. Nós outros necessitamos esta palavra, porque há arrependimento. Necessitamos nos arrepender diariamente. E depois de todos esses acontecimentos, Jesus hizo isso na vida de Pedro. Então Pedro, com os 11, se puso de pé e dijo, voz em cuello, compatriotas judíos e todos ustedes que estão em Jerusalém, déjenme explicar-les lo que sucedió. Preste atenção a lo que les voy a decir. Estos não estão borrachos, como suponem ustedes. Apenas são as 9 da manhã. Em realidade, lo que pasa é lo que anunciou o profeta Joel. Sucederá que em los últimos dias, disse Deus, derramaré mi espírito sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espírito aún sobre mis siervos, mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y bajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se converterá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret foi homem acreditado por Deus antes ustedes com milagros, señales e prodígios, los cuales realizó Deus entre ustedes por meio de él, como bem lo sabem. Isso foi entregue segundo o determinado propósito e o prévio conhecimento de Deus. E por meio de gente malvada, ustedes lo mataram, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Deus lo resucitou, livrándolo de las angustias de la muerte, porque era impossível que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, veia yo al Senhor sempre delante de mim, porque Ele está a mi derecha para que não caiga. Por isso, mi coração se alegra e canta com gozo mi língua. Mi corpo também vivirá em esperança. Não deixarás que mi vida termine em el sepulcro. Não terminarás que tu santo sufra corrupção. Me has dado a conhecer os caminhos de la vida. Me llenarás de alegria em tu presença. Hermanos, permítame hablarles com franqueza acerca del patriarca David, que morreu e foi sepultado, e cujo sepulcro está entre nós hasta o dia de hoje. Era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido bajo juramento poder poner em el trono a uno de seus descendentes. Foi assim como previu lo que iba a suceder. Vuelve. Referir isso a la ressurreição del Messias, afirmou que Deus não deixaria que sua vida terminaria em el sepulcro, nem que su fim fuera la corrupção. Eso Jesus, Deus lo ressuscitou, e de ello todos nós outros somos testigos. Exaltado por el poder de Deus e havendo exibido, como se diz? Recebido del Padre el Espírito Santo prometido, ha derramado isso que ustedes agora veem e oem. Davi não subiu ao cielo e, sin embargo, declarou, dijo el Senhor a mi Senhor, siéntate a mi derecha,
hasta que ponga tus inimigos por estrado de mis pies. Portanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quem ustedes crucificaram, Deus lo ha hecho Senhor e Messias. Quando oyeron esto, todos se sintieron profundamente comovidos e les dijeron a Pedro e a los outros apóstolos: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepéntase e bautícese cada uno de ustedes em nome de Cristo para que perdão de sus pecados. Les contestou Pedro, e recebendo o dom do Espírito Santo. Em efeito, a promessa é para ustedes, para sus hijos e para todos os estrangeiros, es decir, para todos aqueles a quienes o Senhor nosso Deus quer lhe amar. Com muitas outras razões les exortava insistentemente: sálvense de esta geração perversa. Assim, pois, os que receberam sua mensagem foram bautizados, e aquele dia se uniram a la igreja unos 3,000 pessoas. Eu ouvi dizer que Jesus usou um homem arrependido, perdonado, restaurado, para salvar mais de 3,000 pessoas em sua primeira predicação. Eu não sei, mas eu estou animada. Será que tu pode levantar-se? Será que tu pode levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Oh, Jesus. Pedro sanou pessoas. Pedro realizou milagros. Pedro sanou em nome de Jesus. La gente em la calle, com a esperança de que a sombra de Pedro los tocava al passar, e muitos foram sanados por la sombra de Pedro. Pedro hizo viagens missioneras. Foi a Samaria, foi a Cesaria. Pedro ressuscitou a muertos. Pedro liberou de la prisão. Foi liberado de la prisão. Pedro viveu milagres. ¿Por quê? Porque era homem perfeito. Porque creu. Porque creu que aquele que é Jesus, aquele que é o dueño de la igreja, ele decidiu crer em Jesus. Ele decidiu crer em Jesus. Pero não solamente isso, Jesus é o dueño de la igreja. Jesus é aquele que convence o homem do pecado e da justiça. Jesus é aquele que traz as pessoas. Jesus é aquele que transforma as pessoas. Se tu vida não está vivendo uma transformação, é porque necessita revelação. Porque revelação é todo aquilo que estava oculto delante de mim e se abre. Jesus quer fazer hoje algo novo em tu vida. Aquele que sana, aquele que restaura, aquele que levanta Pedro. Ele está aqui. E através de seu Espírito Santo, que foi derramado sobre sua igreja, é aquele que faz todas as coisas. Aquele que restaura está aqui. Aquele que levanta ministério muertos está aqui. Aquele que restaura a família está aqui. Aquele que dá novas oportunidades está aqui. Aquele que sana está aqui. Aquele que é luz está aqui.
Então eu quero juntamente contigo. Se tu dizes, pastora, eu necessito uma revelação fresca do Senhor. Eu quero viver essa transformação que viveu Pedro. Que muitos hablam mal, pero Pedro é uma figura de minha e tuya. Nós outros somos Pedros muitas vezes. Pero sin la revelación del Espíritu Santo, continuamos sendo a mesma persona. Continuamos haciendo los mismos pecados. Continuamos negando Jesus em la mesma coisa. Uma vez repetição, 2 vezes a mesma coisa, 3 vezes a mesma coisa. É o Espírito Santo que nos convence. Eu me acordo que eu entrava na igreja, e eu já compartilhei isso com vocês. E eu entrava chorando já, porque já sentia o Senhor falando comigo. Porque só Jesus sabia o que estava vivendo. Só Jesus sabe o que está dentro de tu coração. Talvez tu venha e põe uma roupa, pero por dentro tu estás dizendo: eu prefiro a morte que estar vivo, de que viver essa situação uma e outra vez. Então eu quero orar com alguém aqui. Primeiro, revelação fresca de quem é Jesus. E vamos orar juntos. E meu tempo já passou. E vamos rechazar juntos todo o que te impide de avançar. Vamos rechazar todo o que impide de que tu seas um discípulo verdadeiro de Jesus. Vamos romper altares hechos. O Senhor quer deshacer altares que foram hechos, altares de idolatria, altares, ofrendas. Deus quer deshacer em esse dia. Empieza a orar, igreja, empieza a clamar. Se tu já recebeu essa revelação, empieza a clamar por aqueles que todavia não receberam, porque não é a igreja, não é toda a igreja. Não é toda a igreja que tem revelação de Cristo. Não é. E o Senhor me deu essa palavra e fui dormir às 6 da manhã. Se o Senhor me deu essa palavra é porque algo o Senhor quer fazer em esse dia. Se tu continuas fazendo as mesmas coisas, tu necessitas uma revelação de quem é Cristo. Se não consigas avançar em tu vida espiritual, tu necessitas saber quem é Cristo. Se continua com vícios, necessita saber quem é Cristo. Porque Cristo rompe toda maldição. Cristo rompe com toda atadura. Cristo rompe com todos altares idólatras que foi hecho. Padre, oh Espírito Santo, estamos aqui, Senhor. La puerta del inferno, Senhor. La puerta del inferno, Senhor, não vai prevalecer, Senhor, sobre tu igreja, Padre. Clamamos, Senhor, por tu presença, por tu revelação, Senhor, em este dia. Padre, só um coração arrependido e disposto, Senhor, pode dizer: eu necessito de uma revelação fresca. Eu necessito avançar, eu necessito crescer. Eu necessito romper com ataduras do passado. Eu necessito romper com pensamentos suicidas.
Eu necessito saber quem tu és, Jesus. E o dueño de la iglesia, aquele que é o edificador, está aqui em este lugar. E eu quero orar por ti. Há alguém que necessita desta oração? Há alguém que necessita, Senhor, eu necessito uma revelação fresca. Então, venga estar aqui, por favor. Talvez o que o Senhor necessita romper é religiosidade. O espírito de religiosidade não te deixa avançar, te hace crítico a todo. O Senhor vai fazer algo novo. O Senhor quer fazer algo novo. Não é possível que tu vengas à igreja e continue vivendo a mesma vida, os mesmos domingos são uma e outra vez. Empieza a rechazar essa violência, esta ira que existe dentro de ti, este vício que não te deixa, esse cigarrillo que está aí dentro de tu bolsillo. A revelação, ¿sabe que é? É dizer, tenho coragem de deixar, porque não é sobre mim. Deus vai venir e vai venir pronto. E Ele conta comigo e contigo. Ele conta comigo e contigo. Tu eres elegido. O Senhor te eligió para este tempo. Não é sobre ti, não é sobre o que tu puedes fazer. Para de pensar que Deus nunca te vai usar. Primeiro, há que ter revelação de quem Ele é. Há que saber quem Ele é. Talvez o dia, hoje Ele é o dia que o Senhor ha preparado para que algo fresco venga sobre tu vida. Talvez tu nunca confessou o Senhor como tu verdadeiro Senhor e Salvador. Talvez hoje é o dia. Talvez hoje é o dia de tu decisão de dizer: eu me firmo aqui, em esta roca que é Jesus, e vas a viver algo que nunca viviste antes e que nunca pensaste que seria capaz de viver. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, tu eres o Deus que habita aqui, tu eres o Deus que está aqui, pero tu eres o Deus que está aí atrás da câmera. Eu vejo uma jovem e dizendo: eu necessito esta revelação. E o mesmo Deus que manifiesta aí em tu casa agora, manifiesta em tu quarto aí agora. Recebe a revelação fresca do Senhor. Yera mama maso kotorobo suricante de maso. Yera mama mama sore canta. Yeba mama maso que tere maso. Rechaza ahora esse espírito de muerte. Rechaza ahora. Dice: sale de mi vida espírito de violência. Sale de mi vida espírito de promiscuidade. Ahora, donde la luz llega, las tinieblas tienen que salir. El Señor va a ser un limpia. El Señor va a limpiar la iglesia. El Señor va a limpiar la iglesia. Porque el Señor está trayendo nuevos. El Señor está trayendo nuevos. El Señor está trayendo nuevos. Y después que Él te limpie, ¿sabe qué Él va a hacer? Él te va a llenar. Él te va a capacitar. Porque no es sobre lo que tú haces, no es sobre lo que tú dices, no es sobre tu capacidad, es quien Dios es en tu vida. Y era cantar a baso, cotoro bobo, sore cantar a bababaso. Y era mamamaso, que tere bababaso. Y era mamá, resplandece, iglesia. Resplandece, levanta, iglesia, levanta y resplandece, que tu luz ha llegado, la
glória do Senhor brilha sobre ti. A glória do Senhor está brilhando sobre ti, através de ti. Tu eres a luz em meio da tiniebla. A luz chegou em tu vida. A luz chegou em tu vida. A luz chegou em tu vida. Sale agora. Sale agora. Recibe la honra, toda rodilla se doble, que toda lengua confiese. Recibe la gloria, recibe la honra, que toda rodilla. Jesus chegou. A luz chegou. A luz de Cristo chegou. A luz de Cristo chegou em tua escuridão. É o que o nobre não via. A dor do nobre não podia alcançar. Jesus chega em tua escuridão. Jesus chega e limpa. Jesus limpa a casa. Jesus põe em ordem. Jesus põe em ordem. Era mamamama soquetere babababaço. Onde estão as brasas vivas do Senhor? Onde estão aqueles que são edificadores do reino? Onde estão? Onde estão aqueles que se manifiestam? Onde estão os violentos? Onde estão aqueles que se arrebatam o reino de Deus? Levanta-te. Ora mamamaço. Era mamamaço que tere bababaço. Era mamamaço. Rabababaço que tere mamamaço. Um pouquinho mais baixo agora. Agora mais baixo. Agora eu vejo alguém que aí sentado, está atada. As manos estão atadas. As manos estão atadas. Eu vejo alguém aqui